Olá, muito prazer. Eu sou o professor Leandro Lima e eu estou aqui para oferecer uma aula master, uma aula de divulgação do Instituto Reformado de São Paulo. E vou tratar de um assunto que é muito pedido, é sempre muito requerido pelos estudantes, pelos alunos, pelos cristãos em geral e até não cristãos, que é para falar sobre aquilo que muitos, a maioria, nem sequer gosta de falar, sobre o inferno. São muitas perguntas que são feitas a respeito desse ensinamento bíblico a respeito do inferno. São muitas dúvidas que precisam ser respondidas. E nem sempre é fácil encontrar um estudo na internet, ou em qualquer outro lugar, um estudo profundo, um estudo que se preocupa essencialmente em ver o que o texto bíblico afirma a respeito do inferno. E nesta aula é isso que nós queremos fazer. Nós queremos mostrar com profundidade aquilo que a Bíblia, a Escritura, de fato, fala a respeito do inferno. Então vamos lá, vamos começar com esse assunto, até porque o inferno, de fato, mexe com as pessoas, não é? Muitos negam, outros tentam ignorar, mas você já viu quantas séries, filmes, livros, obras de arte ao longo da história, né? E mais do que nunca, nesses dias modernos, tratam desse assunto? O inferno sempre aparece nos filmes, sempre aparece, porque ele está no imaginário das pessoas. As pessoas não conseguem se livrar dessa ideia, porque está na mente delas. A verdade é que no passado, a religião, especialmente no caso o catolicismo, né, que ainda é a maior religião, a maior igreja, a maior facção do cristianismo no Brasil, sobreviveu sim, em boa medida, por causa do inferno. Quem estuda a história medieval sabe que o castigo do inferno e o poder da igreja medieval, com as suas indulgências, possibilitava impedir que os homens fossem para aquele lugar, né? Então, a partir disso, se criou, dentro da tradição católica, né, uma forte ênfase nas penas eternas e, especialmente, no poder da igreja de livrar os crentes, os fiéis, da pena eterna. É verdade que no catolicismo romano nunca se falou, por exemplo, que seria possível sair do inferno. Havia aquela outra doutrina, ainda há, óbvio, né, do estado intermediário entre o céu e o inferno, que seria o purgatório, parecido com o inferno, né, com as mesmas características, mas com a diferença de não ser eterno, de ser apenas temporário. De uma forma ou de outra, esse terror, né, esse medo do inferno alimentou, sim, a religião e a fé, em muitos casos, ao longo de muito tempo. Modernamente, talvez pela aparição de uma nova ênfase em teologia, especialmente no campo evangélico, né, onde o céu e o inferno já não foram mais tão importantes para muitos, porque, especialmente com o advento da chamada teologia da prosperidade, que ainda alimenta, ainda domina o mundo evangélico, por assim dizer, né? E essa teologia, ela está mais preocupada com o aqui e o agora, e em ter prosperidade, saúde, bem-estar aqui nesse mundo, e já não se preocupa tanto, né, com o mundo por vir, com o céu, com o além. E por isso, talvez, né, na teologia de muitos, o próprio céu e o inferno perderam importância. Mas não é verdade. As pessoas continuam ansiosas a respeito desse assunto, continuam preocupadas com relação a ele, e é justo que nós estudemos, que nós procuremos compreender com mais profundidade o ensino bíblico a respeito do inferno, porque, como dissemos, ele mexe com as pessoas. Mas veja, o inferno é um conceito necessário para a própria justiça. Todos nós sabemos que nesse mundo não há justiça definitiva. As pessoas nunca são totalmente punidas, né, pelos seus erros. A justiça comum, a justiça civil, né, os tribunais, jamais conseguem punir adequadamente as pessoas pelos seus crimes. E em países como o Brasil, então, onde praticamente, né, não há sequer justiça, raramente alguém é de fato levado, né, ao tribunal, à prisão, a impunidade é muito grande.
Também não há recompensa suficiente, clara, pelas ações boas que as pessoas praticam. Então a verdade é que céu e inferno são conceitos necessários para a própria manutenção, né, da vida aqui nesse mundo. Porque, embora muitas pessoas defendam que não existe nada além depois da morte, né, que depois da morte só existe mesmo o nada, mas, se fosse assim, então nós teríamos que, de fato, admitir que não há justiça, reconhecer que não há justiça, e que não vale a pena, não faz sentido alguém querer fazer o que é certo, defender conceitos como bem e mal, verdade ou mentira, certo ou errado, se no final o fim de todos é exatamente o mesmo, o nada, então ninguém será punido adequadamente pelos seus crimes, pelos seus atos falhos, pelas suas transgressões, e por sua vez também ninguém seria recompensado justamente por não ter cometido essas coisas, né? Então o inferno é muito mais necessário do que às vezes nós imaginamos, embora muitos gostariam de simplesmente riscá-lo do mapa, né? Mas aí nos leva a algumas perguntas, inclusive essa ideia nos leva a algumas perguntas a respeito do inferno. Por exemplo, se existe o inferno, de fato, né, onde ele está? Onde ele se localiza, né? É embaixo da Terra, é em algum planeta, é lá no espaço, é em outra dimensão, existe apenas um inferno, existe mais de um, são vários lugares. São perguntas que, se você olhar na internet, você vê que nas buscas que são feitas no Google, em outros mecanismos de buscas, as pessoas estão se perguntando sobre isso, e nós temos que tentar responder isso à luz da palavra de Deus. Também perguntas que são feitas se existe uma descrição bíblica do tipo de sofrimento que há lá nesse lugar. Por exemplo, é fogo. Em algumas culturas, né, o local de punição é descrito como sendo gelo, muito frio. As duas coisas não são boas, né? Muito frio, muito calor, né? Fogo ou gelo. Mas qual a descrição que a Bíblia dá a respeito do inferno? Existe, né, alguma descrição bíblica a respeito desse lugar? Também é importante entender se há graus de punição, ou seja, se o inferno existe, se há um lugar de punição, as pessoas vão lá, as almas, ou se elas vão com corpos, ficam todos na mesma situação, ou há níveis, há graus, uns são mais punidos do que outros. Uma outra dúvida também é se o inferno é eterno, ou se ele é temporário, se é só um período. Certo? Quando que as pessoas irão para o inferno? Logo depois da morte? Logo depois da morte as almas vão para o inferno? Ou não? Elas ficam no túmulo e só depois da ressurreição é que elas vão para o inferno? E também uma pergunta que muitas vezes surge é se existe um inferno para os homens e outro inferno para os anjos caídos, para os demônios, ou se, né, todo mundo no mesmo lugar. E também uma pergunta decorrente dessa própria ideia é: quem é que manda no inferno? É o diabo que é o senhor do inferno? Porque na cultura popular, nos filmes sempre, quem é o chefe do inferno, né? É o diabo. Mas você vai perceber, eu já vou antecipando isso para você, que a Bíblia em momento algum diz que o diabo é o senhor do inferno, que ele é o chefe lá, né? Aquele que é o que vai punir as pessoas ou as almas por causa dos seus pecados ou por causa dos seus crimes. Curiosamente, né, no inferno onde estão as almas, em momento algum se diz que o diabo sequer esteja lá nesse local. Mas calma, não vamos antecipar muitos assuntos, porque nós precisamos analisar textos bíblicos. E eu já vou aqui, né, antecipando esse aspecto, porque nós vamos ter que ver muitas passagens bíblicas. E para facilitar, eu vou sempre projetar aqui os textos, né, para que você possa acompanhar melhor, mas, evidentemente, nada dispensa a Bíblia na sua mão, ok? Então, você pode sempre pegar a sua palavra, né, a palavra de Deus, a Bíblia, e tá lendo aí, confirmando, embora eu tenha que, em alguns momentos aqui, né, expor versículos isolados, mas você sabe, nunca é bom fazer teologia com versos isolados. Então, eu já quero fazer uma ressalva, porque esse estudo não é o tipo de estudo teologia texto-prova, ou seja, eu vou pegar e sacar um versículo do texto para tentar provar um ponto de vista. Sempre que eu mostrar um versículo aqui, e eu vou ter que mostrá-lo isoladamente, porque senão eu vou ter que mostrar partes muito grandes da Bíblia, mas eu queria que você entendesse que isso é o resultado de um estudo contextual. Então, eu não vou trazer versículos isoladamente. Eles já estão sendo interpretados dentro dos seus contextos.
E eu vou tentar mostrar isso sempre que possível, relembrando, né, aos alunos, quase sempre o que vem antes ou depois daquele versículo, para que você possa entender que a interpretação que nós estamos propondo aqui, na verdade, é uma interpretação essencialmente contextualizada e não uma interpretação descontextualizada dos textos bíblicos. Bom, comecemos aqui analisando primeiramente, os termos, ou seja, a terminologia bíblica a respeito do inferno. Existem várias palavras. Tanto algumas palavras que nos vêm da língua hebraica, ou seja, né, palavras do Antigo Testamento, e também algumas palavras da língua grega, são palavras do Novo Testamento. Então, por exemplo, Sheol, né, é a palavra hebraica clássica para descrever o que provavelmente seria o inferno, né? Hades, por sua vez, é a palavra grega. E frequentemente elas são realmente como se Hades fosse a tradução de Sheol, né? Embora pode haver conotação diferente, porque a palavra em si não é decisiva. Sempre tem que olhar o contexto, sempre tem que olhar onde essa palavra aparece, se ela está sendo contrastada com alguma coisa, né? Com algum outro lugar, e aí a gente consegue entender um pouco melhor o sentido. Mas enfim, são as duas palavras mais conhecidas a respeito do inferno, são consideradas duas grandes palavras, né, para inferno, Sheol e Hades. Porém, há uma terceira palavra que inclusive aparece mais do que o próprio termo Hades no Novo Testamento, que é a palavra Guiena, né, ou Geena, uma palavra que foi muito usada por Jesus nos evangelhos, para descrever, né, o inferno. Agora, que inferno é isso? É esse, se é o mesmo que o Hades, se é outro lugar, isso nós vamos ter que analisar com cuidado. E finalmente há uma quarta palavra importante aqui, que é a palavra lago de fogo. Ela aparece lá no livro do Apocalipse, né? O lago que arde com fogo e enxofre, né? É conhecido como a segunda morte, a saber, a segunda morte. Então veja, a primeira distinção que precisa ser feita é que não há mesmo apenas um inferno. Sim, eu sei que isso pode já chocar alguns, né? Porque sempre ouviram que há apenas um lugar, né? E eu não estou defendendo aqui, não estou dizendo aqui que a Bíblia defenda, por exemplo, o purgatório e o inferno. De fato, o purgatório não tem fundamento bíblico nenhum, né? Não tem base bíblica nenhuma para defender o purgatório, um lugar temporário, assim, de punição antes do inferno, ou né, entre o céu e o inferno. Não existe tal lugar na literatura bíblica, na literatura canônica, né? Na literatura bíblica não existe esse lugar. Mas, sim, Sheol e Hades parecem ser no texto bíblico o mesmo lugar, mas a Guiena parece ser um outro lugar. E eu interpreto como sendo o lago de fogo. Então, a gente tem dois lugares aqui, Sheol e Hades, são dois termos, dois títulos para o mesmo lugar, Guiena e lago de fogo, dois títulos para outro lugar. Então, como se fossem dois infernos, né? Então, é isso que eu estou querendo, a tese que eu estou querendo oferecer aqui para você que está assistindo essa aula. Parece haver pelo menos dois lugares, né, atuais de punição, um para homens e outro para anjos caídos. Então, aqui então, é uma outra distinção, e essa, daqui a pouquinho nós vamos estudá-la, né? Ou seja, parece que há, no momento, no presente, há dois lugares distintos, um para os homens serem punidos, o outro para os anjos serem punidos. Mas lá na frente, lá no futuro, haverá um outro lugar ainda, que vai unificar esses dois lugares atuais. E esse último lugar é que será o inferno definitivo. Então, fique com essa frase por enquanto aqui, até vou destacá-la um pouco mais. Veja, parece haver pelo menos dois lugares atuais de punição. Um para homens e outro para anjos caídos. E no futuro, somente após a ressurreição final, esses dois lugares se tornarão um só. Então, atualmente, o lugar das almas dos mortos perdidos, daqueles que não foram salvos, segundo a Bíblia, se chama Sheol ou Hades. Sheol ou Hades é o lugar das almas dos perdidos
ou seja, logo depois da morte. Mas aqui é um detalhe importante, porque esses dois termos, lembrando que Sheol é o termo da Velha Aliança, do Antigo Testamento, e Hades é o termo usado mais na Nova Aliança, no Novo Testamento, também é verdade que o termo Hades é frequentemente usado para traduzir Sheol, quando na tradução grega do Antigo Testamento, ou seja, a Septuaginta, mostrando mais uma vez que esses termos têm uma conotação muito parecida. Mas é importante lembrar que tanto Sheol quanto Hades, no primeiro momento, eles têm a conotação apenas de sepultura. E por isso da ideia de debaixo da terra. A palavra inferno vem do latim, é uma palavra portuguesa, inferno, mas vem do latim, que significa infernum. E o sentido é inferior, aquilo que está debaixo da terra. A palavra inferno não está no texto bíblico, não é uma palavra hebraica e nem grega, é uma palavra latina, já é uma tradução, portanto. Ela é a tradução de Sheol, em geral, ou a tradução de Hades. Mas o termo inferno em si não está no texto original, está na tradução que nós temos, é claro, em português ou qualquer outra tradução que seguem as versões latinas. Mas não é um termo grego nem hebraico, portanto não é um termo original. Mas significa isso, debaixo da terra, tá? Inferno. E por isso, o primeiro momento, tanto o termo Sheol quanto o termo Hades também indicam embaixo da terra, a sepultura. Para onde vão os mortos? Para onde vão os corpos dos mortos? Mas depois você verá pelas passagens bíblicas que há uma ideia também de que as almas vão para esses lugares, para o Sheol ou para o Hades, que é um lugar só, dois termos, hebraico e grego, para o mesmo lugar. Veja, então, no começo, eu destaco isso, o Sheol às vezes significa simplesmente sepultura. Veja essa passagem aqui de Gênesis 42, 38. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhes acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então olha essa palavra aí, traduzida como sepultura, E essa palavra é justamente o termo hebraico Sheol. Aqui lembra, Jacó, ele está mandando os seus filhos de volta para o Egito para buscarem suprimentos, comida. José está lá, nós sabemos da história, mas José pediu que mandassem Benjamim, E Jacó aqui, o velho Jacó diz, não vai mandar o Benjamim, não, ele não vai com vocês, porque o irmão já morreu, o José, assim Jacó pensava nesse momento, e o que Jacó quer dizer é, não vou mandar o Benjamim com vocês, porque se acontecer alguma coisa com ele, vocês vão fazer eu descer, eu morrer, velho, já como estou, meus cabelos brancos, com muita tristeza, eu vou morrer com muita tristeza, descer com muita tristeza à sepultura. Então, Jacó aqui está dizendo que ele vai para o inferno, no sentido de inferno, no sentido de Sheol, traduzido corretamente como sepultura, porque, claro, Jacó não está pensando que ele irá para um lugar de punição, Ele está indo para o descanso da morte, para o túmulo, E assim também outras passagens destacam esse aspecto ainda. Veja aqui, por exemplo, o Salmo 89, 48, fala assim: quem é que pode viver e não ver a morte? Ou quem pode livrar a sua alma do poder do Sheol? Sepultura, Traduzido também aqui como sepultura, bem traduzido o texto, é claro. É uma pergunta, um questionamento com a ideia que ninguém pode evitar a morte, todos vão morrer. Todas as pessoas vão morrer, Ninguém pode evitar a morte e também ninguém pode livrar sua alma da sepultura, ou seja, ninguém pode se auto-ressuscitar. Ressurreição existe, mas é uma ação de Deus, É um ato soberano do poder de Deus, não é o ser humano que se auto-ressuscita, mas é suficiente aqui para entender que sepultura, no caso Sheol aqui, tem a conotação de túmulo. Todo mundo vai para o túmulo, todo mundo vai para o estado da morte. No entanto, Deus pode tanto livrar as pessoas da morte, quanto ressuscitá-las. Interessante que a próxima passagem aqui, que é Oséias, capítulo 13, verso 14, fala assim: eu os remirei do poder do inferno. Veja como agora a tradução preferiu direto a palavra inferno. É o mesmo termo Sheol, que aparece nos dois textos anteriores. Eu os remirei do poder do Sheol.
inferno, e os resgatarei da morte. Então veja, morte, Sheol, morte, inferno, morte, né, sepultura, porque é a sequência natural, né? A pessoa morre e então ela é sepultada. Por isso, num primeiro momento, eu estou enfatizando isso, a palavra Sheol representa, significa sepultura, para onde todos vão. E da onde ninguém pode sair sozinho. Ninguém pode evitar esse lugar e ninguém pode sair de lá por conta própria. Mas Deus pode, e essa é a grande mensagem do Antigo Testamento, do Novo também. Deus pode livrar alguém da morte, sim, e Deus pode tirar essa pessoa da própria morte, ou seja, ressuscitar. Por isso, né, o texto continua, onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Deus pode livrar. Inclusive, essa passagem é citada no Novo Testamento para a ressurreição de Jesus, mostrando que, sim, o Senhor pode livrar alguém das garras do Sheol, das garras da morte. Mas até aqui, a conotação mais está para a sepultura. Mas há outras passagens que passam a mostrar uma distinção nesse caso, mostrando que não é só sepultura, há algo mais, há algo além. Então o Sheol também pode ser visto como punição em alguns casos, em alguns momentos. Veja aqui, como lá em Números 16, 31, 33, aquele episódio, né, tão impressionante em que aquelas pessoas que desobedeceram, né, a revolta de Corá, olha o que aconteceu com elas. O texto fala assim: e aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhes pertencia desceram vivos ao Sheol, ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Impressionante, né? Essa descrição. Pessoas aqui que foram engolidas vivas pelo Sheol, engolidas vivas pela terra. A terra se abriu, fala aí, né? A terra debaixo deles se abriu, se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu. A expressão é muito forte, ela tá abocanhando, ela tá comendo eles. A terra abriu a sua boca e os engoliu com tudo que eles tinham, né? E eles desceram vivos ao mundo dos mortos e desapareceram totalmente dali. Então aqui é bem interessante, é bem impressionante mesmo essa descrição, né? Mostrando que nesse caso o Sheol começa a ter também uma conotação, tem também uma conotação de punição. Deus estava punindo aquelas pessoas através, né, desse momento em que o Sheol se abre e os engole vivo. Em princípio é morte, eles morreram, foram enterrados, soterrados, engolidos, né, vivos. Mas parece haver aqui no texto, e há de fato, né, algo mais apontando para alguma coisa ainda pior, né, acontecendo ali com aquelas pessoas. Outras passagens ainda, né, reforçam essa ideia do Sheol como lugar de punição. O Salmo 88, versos 3 a 7 diz o seguinte: sou contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Aqui são muitos termos, muitas palavras impressionantes do Salmo 88, descrevendo aqui, né, os abismos, os infernos, o submundo. É claro que isso é poético, né? É um salmo, então essa linguagem é toda poética, mas ela está descrevendo de forma poética o sofrimento do salmista, uma espécie de antecipação do inferno. Parece não haver melhor interpretação do que considerar que, da perspectiva, então, do Antigo Testamento, o Sheol é o que hoje em dia se descreve como o estado intermediário. Ou seja, um lugar onde estão ímpios e justos simultaneamente. Porque, veja, nós já vimos por várias passagens que todos vão ao Sheol, né? Jacó disse que ia para o Sheol.
Davi também fala, quando o seu filho, com Betseba, morre, ele fala, ele não vai voltar para mim, mas eu vou até ele. Então, e ele está falando da morte, o estado de morte, do estado do Sheol. Mas não para estarem todos numa mesma situação, de plena igualdade. Parece haver diferença. Alguns são punidos no Sheol, outros não. Então, o Sheol pode ser apenas sepultura no primeiro momento, mas ele destaca também um aspecto secundário, um lugar de punição. Isso é muito incipiente no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não tem toda a revelação a respeito do que a gente chama de estado intermediário. O que é o estado intermediário, né? É o local onde estão as almas, depois da morte. Então, o Antigo Testamento não tem um ensino completo sobre isso. É o Novo Testamento quem nos dará esse ensino completo sobre o estado intermediário. Porque nós precisamos dos dois testamentos, Antigo e Novo, para termos a revelação completa. Às vezes, no Antigo Testamento, a ideia que aparece mais é que a morte é um estado de inatividade, não é? De sono. Por isso, inclusive, muitos acreditam numa espécie de sono da alma, aquela ideia de que depois da morte as pessoas ficam em total, ficam desligadas, né? E a alma não vive para essas pessoas, né? Para essas interpretações, a alma não vive de forma independente do corpo. Ela fica apagada, dormindo igual o corpo. E só na ressurreição é que então religa e a personalidade retorna, né? O cristianismo tradicional, o ortodoxo, ao longo da história, não tem aceito essa interpretação, tem entendido que não, depois da morte as almas continuam conscientes. E de fato há muito mais ensino bíblico afirmando isso, né? Ficam conscientes no céu ou no inferno, é assim que o cristianismo ortodoxo, tradicional, tem sustentado. Mas como explicar essas passagens do Antigo Testamento que dão a ideia de sono, dão a ideia de inatividade? Bom, elas estão falando da morte em si mesma. Estão dizendo que o ser humano, quando o seu corpo falece, né, a sua vida aqui nesse mundo cessa. E não há mais lembrança, não há continuidade. Uma ideia comum, né? Quando a pessoa morre, ela não continua sendo o funcionário que ela era, ela não continua sendo a pessoa, né? Tudo desaparece, não existe mais. Mas isso não quer dizer necessariamente que a alma também esteja num estado de stand-by, né? Por assim dizer. Porque muitas passagens, como nós veremos inclusive, né? Muitas passagens destacam que as almas estão conscientes. E no Sheol, né? Embora há escassos elementos bíblicos no Antigo Testamento para distinguir esses estados, né? Mas nós podemos fazer isso também à luz do Novo Testamento. E, em princípio, o fator distintivo entre justos e condenados no Antigo Testamento, né, é a perspectiva da ressurreição. Porque a ressurreição vai tirar as pessoas do Sheol, vai tirar as pessoas do estado de morte. E aí, para umas isso vai significar recompensa e para outras vai significar punição ainda maior, né? Mas não significa que só depois da ressurreição é que essas almas estarão conscientes. Há ensino bíblico suficiente para defender, para entender que já agora, né, as almas se encontram num estado de consciência, um estado de morte. O livro de Jó, ele tem muitas informações importantes, tem grande contribuição quanto à descrição do estado de morte. Por exemplo, ele descreve o estado de morte, né, como um local que Deus vê, que Deus conhece. Veja essa passagem aqui de Jó 26, versos 5 e 6, fala assim: a alma dos mortos debaixo das águas com seus habitantes, o além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Ou seja, Deus enxerga a alma dos mortos lá no seu lugar, né? Aqui abismo, né? É o Sheol, é o local, é mais do que sepultura. Deus enxerga essas almas porque tudo está patente aos seus olhos. É linguagem poética também aqui, né? A linguagem poética da passagem não permite que se tome literalmente a descrição. Porém, não se pode deixar de notar que, de algum modo, embora distantes e escondidas, né, essas almas dos mortos são descritas como sendo vistas por Deus. Os ímpios, por sua vez, devem esperar tormento na morte.
Isso nós temos, por exemplo, em Isaías 50, verso 11, fala assim: Ei, a todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormento vos deitareis. Essa expressão em tormentas, na verdade, em tormentas vos deitareis, é uma ideia de que vocês vão morrer em tormentas, vocês vão encontrar lá no fundo do abismo, lá na sepultura, tormentas, um tormento eterno, um sofrimento. Essa passagem destaca isso. Em Isaías 66, 24, nós temos a primeira ideia clara de tormento na morte. Fala assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Essa expressão, inclusive, né, do seu verme nunca morrerá e o seu fogo nunca se apagará, é a expressão que Cristo se apropriou dela nos evangelhos e passou a descrever a punição do inferno depois da morte. Com essa declaração, usando esse texto, ele vem lá de Isaías 66, verso 24, que dá a ideia, então, de uma punição contínua, de um fogo inextinguível, de um fogo que está sempre, sempre queimando. Uma figura muito forte a respeito do inferno. Mas, como eu disse, é o Novo Testamento quem tem informações mais claras, mais diretas a respeito do estado de morte, do inferno. E aí, o termo utilizado, né, é o termo Hades. O Novo Testamento usa Hades, que pode significar também as duas coisas, sepultura e inferno. Por exemplo, aqui veja em Mateus 11, 23, Jesus está condenando as cidades onde ele operou vários milagres, mas eles reagiram, os habitantes reagiram com incredulidade para com Cristo. Então ele diz assim: e você, Cafarnaum, né, a cidade de Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Aí está Hades. Será jogada no Hades, no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Veja, está falando do juízo, está falando do rigor, está falando de ser jogado no inferno. Então aqui não é só sepultura. Alguma coisa além está sendo descrita com essa terminologia, com esse termo inferno. Hades. Parece ser mesmo um lugar que, por um lado, pode significar debaixo da terra, como Sheol, como a ideia de sepultura, mas ao mesmo tempo destaca-se punição através disso. Lá em Mateus 16, 18, é outro lugar onde aparece a palavra Hades, é onde Jesus fala sobre Pedro e fala assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. Aqui o inferno tem portas, né? O inferno tem portas, o Hades, as portas do Hades. É isso que Jesus está dizendo, não prevalecerão contra a igreja. Qual é o sentido aqui, né? Por que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Porque Jesus disse que ia dar poder e autoridade aos discípulos para que eles fossem a todas as nações, né? Pregando o evangelho. E nesse avanço do evangelho, o inferno não pode se impor, as suas portas não aguentam. O sentido tanto de livrar da sepultura quanto da punição do inferno. Então, tanto o sentido de que o evangelho é a mensagem da vida eterna, né? E sendo a vida eterna, as pessoas não morrerão para sempre, a morte não é o fim, a morte será revertida, né? Então a sepultura não prevalece contra a igreja, e em última instância também o que vem depois da sepultura, que é o inferno, também não prevalece, porque quando as pessoas creem na pregação do evangelho, elas são livradas do poder do inferno. É esse sentido, tá? Não é o sentido de que nós enfrentamos as forças do inferno aqui na rua, os demônios vêm contra nós e nós vamos vencê-los. Ele não está falando disso, não está dizendo que os demônios vêm contra nós. Está falando do inferno aqui, das portas do inferno, o inferno como lugar, o inferno como estado. A igreja vence as portas do inferno, livrando as pessoas do inferno. Seja do inferno naquele sentido de sepultura, a ressurreição é quem reverte a sepultura, ou de punição, lugar de punição, porque aí, para lá, os que creem não irão.
não irão, portanto, não serão, ou seja, triunfarão sobre o inferno. É assim que a igreja triunfa sobre o inferno. Mas o lugar onde mais claramente a palavra Hades aponta para um lugar de punição é a passagem, aquela famosa parábola que Jesus contou, que muitos acham que se trata inclusive de uma história literal, né? Uma história que Jesus descreveu, um fato literal. É provável que não, é provável que seja uma parábola mesmo, uma história. Agora, as parábolas que Cristo contava eram compostas de elementos tirados da realidade. Então ele não criava elementos, ele não criava cenários do nada. Todos os cenários das parábolas de Cristo eram cenários verídicos. Por exemplo, quando ele falou assim, um semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Ele estava inventando elementos novos, criando um cenário inexistente, falando de alguma coisa que acontecia lá em Marte. Não é claro que não, está falando dali de Israel, estava falando do que acontecia naqueles dias ali. As pessoas quase que podiam imaginar aquele homem com aquela sacola cheia de sementes, saindo pelo campo, jogando, né, as sementes para semear, e uma parte dessa semente caindo ali à beira do caminho mesmo, e não conseguindo entrar no solo, e vindo as aves dos céus ali, né, os passarinhos, e comendo aquela semente. Então, veja, o cenário é verdadeiro, ainda que a história seja fictícia, mas o cenário é verdadeiro. Só que o cenário não é para ser interpretado literalmente. O cenário tem um significado, tem que traduzir esse cenário. E é o próprio Cristo que faz na sequência, quando ele diz assim, o semeador é o próprio Cristo, é o pregador, digamos, do Evangelho, a semente é a palavra de Deus, o campo são as pessoas, né? Os corações, no caso das pessoas, as aves que vêm ali para roubar é Satanás. Então você não pode interpretar aquilo literalmente, semente é semente, campo é campo, não, tu tem um significado por trás. O cenário é verdadeiro, é tirado da realidade, mas transmite um conhecimento, uma mensagem espiritual. E não pode ser diferente aqui nesse texto. Então vamos ver essa passagem, vamos ler esse texto. Ele fala assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma parábola muito rica, né, com muitos ensinamentos preciosos. Então, note que Jesus está descrevendo, sim, que depois da morte, as pessoas, as suas almas, porque de alguma forma essas pessoas estão conscientes depois da morte. Não faria sentido Jesus descrever dessa maneira se não fosse assim. Até porque, e esse é um detalhe importante da história, né, da arqueologia, as pessoas para quem Jesus está falando essa parábola eram os fariseus, né, os escribas, os fariseus, os religiosos judeus daqueles dias. E eles acreditavam, sim, que depois da morte, as almas dos justos iam para... Eles imaginavam assim umas câmaras
né, subterrâneas. Isso, em alguns livros chamados de pseudepígrafos, são descritas essas câmeras. Por exemplo, no primeiro livro de Enoque, há uma descrição lá de câmeras subterrâneas, onde estão de um lado separadas as almas dos salvos e do outro lado as almas dos perdidos, aguardando a ressurreição, aguardando o juízo, na verdade, né? É uma discussão sobre se todos iriam ressuscitar, se só os justos e os ímpios. Aí os judeus se dividiam entre eles. Também havia aquele grupo de judeus que nem acreditava em ressurreição, em alma, e nem nada disso. Eram os saduceus, lembra disso, né? Mas Jesus não está falando com os saduceus aqui, ele está falando com os fariseus, com os escribas e fariseus. E eles acreditavam, sim, que a alma do morto, né, ficava consciente depois da morte, de alguma forma, em lugar de recompensa ou em lugar de punição. Só que eles pensavam que os ricos tinham mais chance de ir para o lugar bom e os pobres não. Porque a teologia dos fariseus era essa, né? Eles pensavam que se uma pessoa era rica nesse mundo, significa que ela era rica porque ela era abençoada por Deus. E se ela era pobre, doente, né, significa que ela tinha pecado, ou ela, ou os pais dela, e por isso ela estava naquela situação complicada, né? Então, nesse sentido, veja que Jesus, ele usa o mesmo cenário crido pelos fariseus, ele não nega isso, então, se não fosse assim, ele estaria reforçando uma mentira, reforçando uma crendice errada dos fariseus. Por exemplo, se realmente a alma ficasse stand-by depois da morte, não tivesse consciência nenhuma, só depois da ressurreição que ia ter, então Jesus aqui estaria reforçando uma crendice errada dos judeus daquele dia. Lembre-se, o cenário é verdadeiro, o cenário é real, ele não está inventando cenários, ele está se utilizando de cenários reais. Mas há um significado por trás de cada história. E aqui o caso específico é que Jesus está invertendo a situação dos dois. Porque ele está dizendo que não é que o rico ia para junto de Abraão, né? E algumas traduções mais antigas falam o seio de Abraão, a fazenda de Abraão, o lugar de Abraão, né? Enquanto que o rico vai para o Hades. O texto fala só isso. No Hades. Ele morre, o rico, e foi sepultado. Veja a sequência, né? Morreu, verso 22. Morreu também o rico, morreu. Próximo estágio, foi sepultado. Onde ele se encontra agora? No Hades. Então, aqui é uma distinção entre sepultura e Hades. Hades não é apenas sepultura, é o além da sepultura. É para onde a pessoa consciente fica depois de ter sido sepultado, depois de ter sido morto. Mas aparentemente eles estão em lugares paralelos, lugares próximos, né? O rico e o Lázaro. O Hades, o estado de morte, o Sheol, né? Mas em lugares distintos, separados por um grande abismo, que aqui enfatiza apenas, né, a impossibilidade de passar de lá para cá. Então veja, essa parábola é muito interessante porque ela elimina várias crenças aí que existem, né? Uma das crenças de que é possível, né, ter uma transição de um lugar para o outro. Não tem um terceiro lugar aqui, né? O lugar de Abraão, que deve ser visto como o paraíso. O Hades do rico, que é o inferno, não tem um lugar no meio aqui. Purgatório, não existe. Só tem esses dois lugares. Então essa crendice aqui, essa parábola já descarta. Outra crendice, né? Sono da alma. Fica todo mundo dormindo lá. Não tem também, porque está todo mundo acordadinho aqui. O Lázaro está lá, bem acordado, o rico está lá, bem acordado. Não tem como enfatizar aqui sono da alma, não. Um outro aspecto também, vamos fazer o morto voltar para se comunicar com os vivos, né? Existem crenças também nesse sentido, de que os mortos vêm para falar, instruir. Aqui, o rico, inclusive, pediu isso, né? Manda o Lázaro ir lá avisar os meus irmãos. E o que Cristo, no caso Abraão, né, que é uma figura de Cristo, o que responde para ele? Não, eles têm a lei e os profetas, eles têm o Antigo Testamento, não havia o Novo ainda nesse momento, né? Se fosse hoje, podemos dizer, eles têm a lei, os profetas e os apóstolos, eles têm o Antigo e o Novo Testamento, ouçam-nos. Ou seja, salvação só através da Bíblia, salvação só através do Antigo e do Novo Testamento. Não, pai Abraão, mas eles precisam de uma coisa maior, porque eles não vão ouvir. Aí o pai Abraão fala, se eles não escutam, se eles não dão ouvidos à lei, aos profetas, ou seja, se eles não escutam a Bíblia, também pode aparecer um morto aí, ressuscitado que seja, que eles não vão crer, né? Porque o modo de
de se obter fé para a salvação é através da Bíblia, é através da palavra de Deus, a lei, os profetas e os apóstolos. É assim que funciona. Então, essa passagem é muito interessante porque ela, embora seja uma parábola, muitos pensam que seja uma história literal. Eu, em princípio, acho que não, acho que é uma parábola mesmo, né? Mas sempre lembrando, parábolas são construídas com elementos verídicos, elementos verdadeiros, não inventados, não criados. Então, Jesus aqui, se ele não acreditasse, se Jesus não pensasse que as almas ficam conscientes depois da morte, ele jamais poderia contar essa parábola, porque ele estaria reforçando uma crença errada dos fariseus. Então, ele não contrariou a ideia farisaica de que as almas ficam em lugares distintos depois da morte, mas ele contrariou uma ideia farisaica que era que os ricos tinham mais chance de ser salvos do que os pobres. Isso Jesus mostrou que não. Ao contrário, inclusive, mostrou que no caso aqui, os pobres tinham mais chance de serem salvos. Mas lembre-se que Jesus ensinou também, naquela outra história do jovem rico, que é impossível para qualquer um, né? Rico ou pobre, nenhum consegue se salvar a si mesmo. Mas o Senhor pode salvar aquilo que é impossível aos homens, foi o que Jesus disse aos apóstolos no final, aquilo que é impossível aos homens não é impossível para Deus. Bom, agora sim, aquelas palavras, aquele outro termo usado no Novo Testamento, que é o termo Guiena. O Novo Testamento, mais Jesus inclusive, usa Guiena como o termo mais comum. Jesus quase não usa Hades. Aliás, Hades não aparece muito. O que mais aparece é realmente o termo Guiena. Esse termo, diferentemente de Hades, parece incluir a condenação do corpo também. Ou seja, a Guiena, que é o inferno final, aquele depois da ressurreição. Aqui essa distinção é importante, porque no Hades, você viu agora há pouco, no Hades a alma está lá. Não há menção ao corpo. E é logo depois da morte que a alma está ou no Hades, ou no seio de Abraão, ou no paraíso, né, junto com Abraão. Mas quando se fala da Guiena, não é só a alma. Quando se fala da Guiena, menciona-se o corpo também. Então, olha aqui essas passagens, Mateus 5:22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui a palavra inferno não é Hades. Aqui é a palavra Guiena, que é uma palavra aramaica, né? Uma palavra aramaica, transliterada para o grego, ficou Guiena. Da mesma maneira ele fala assim, olha, em Mateus 5:29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. Inferno aqui é Guiena, não é Hades. Guiena. O que vai para Guiena? A alma. Ele fala aqui, o teu corpo. Todo o teu corpo inteiro. A comparação é essa, né? Ele fala, melhor perder um dedo, melhor perder um olho, porque se... É uma metáfora de Cristo, evidentemente, como um rabino, como um mestre para ensinar com ênfase, ele fala, se o problema é o seu olho, é ele que te faz tropeçar, porque com ele você olha e cobiça coisas que não devia, melhor arrancá-lo. Arranca o olho, que é melhor perder um olho do que perder o corpo inteiro, essa é a ideia. Do que o seu corpo inteiro ser lançado na Guiena. Então, a Guiena não é só sepultura. A Guiena é um lugar de punição maior. É esse lugar que Jesus diz onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. Ele usou essa expressão lá de Isaías, né, para descrever a Guiena, que é o local onde, então, não é meramente sepultura, é o inferno onde as pessoas estarão em corpo e alma. Veja essa passagem de Mateus 10:28, como ela é enfática. Jesus está falando assim para os seus discípulos, vão e falem a verdade, testemunhem, não tenham medo de morrer. Não tenham medo de serem mortos pelos inimigos. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, o máximo que os homens podem fazer contra você é matar o seu corpo, mas a sua alma vai ficar bem. Pelo contrário, Jesus diz, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, Guiena, inferno aqui é Guiena, tanto a alma como o corpo. Tanto a alma como o corpo. Os dois vão juntos para a Guiena. Não é sepultura. É algo pior. É algo muito maior.
E quem é que deve ser temido? Quem é esse aquele? É o diabo? Não, o texto não diz que é o diabo. É o próprio Deus. Quem é que pode condenar alguém à guiena, ao inferno de fogo, ao inferno definitivo? Deus. Só Deus pode condenar. E é ele que deve ser temido, porque ele sim pode lançar na guiena tanto a alma quanto o corpo. Jesus falou ainda assim para os fariseus em Mateus 23,15: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um discípulo, né? Os fariseus tinham muita vontade de ter discípulos. E uma vez feito, quando vocês fazem um discípulo, Jesus diz, o tornam filho do inferno, filho da guiena, 2 vezes mais do que vocês. Forte isso de Cristo, né? Está dizendo que aqueles mestres religiosos que ensinavam legalismo puro e simples, né, eram mestres da guiena, estavam a serviço do inferno, porque eles eram filhos do inferno e tornavam os seus discípulos duplamente filhos do inferno por causa dos seus ensinamentos. Essa guiena é o local, esse é o lugar, sim, terrível, porque esse é o lugar final. Mateus 23:33 ainda fala assim: serpentes, raça de víboras, ele fala isso para os fariseus, como esperam escapar da condenação do inferno? Inferno aqui é guiena, da condenação da guiena. Como é que vocês esperam escapar desse lugar? Não tem como escapar, porque eles seriam evidentemente condenados, né, a esse lugar. Então, note, nós estamos falando aqui de Guiena, né, como um lugar distinto de Hades. O Hades já existe. O Hades é o lugar espiritual onde estão as almas dos perdidos. Hades interpretado aqui como lugar de punição, né? Também o Hades pode ser onde está o paraíso, mas nesse caso separado, né? As almas dos salvos, dos não perdidos, se encontram com Cristo, estão no paraíso, no terceiro céu. Em outros estudos aqui no Instituto, eu trato só sobre o céu, né? O paraíso, as distinções também que existem entre céu, paraíso, novo céu e nova terra. Tem distinção, assim como nós temos vários termos aqui, Hades, Sheol, Guiena, Lago de Fogo, para descrever o estado eterno de punição, ou estado de punição, também há vários termos, várias palavras, que denotam também situações distintas para descrever o paraíso, para descrever o céu, para descrever o novo céu e a nova terra. Em outro estudo nós podemos falar sobre isso também, e temos estudos específicos sobre isso nos cursos, né, do Instituto Reformado. Mas veja, então o Hades é o lugar, o inferno, né, o Hades é o lugar onde estão as almas dos perdidos. Mas a Guiena não existe ainda. A Guiena, ela está fechada ainda, ela não foi inaugurada ainda. A Guiena só será aberta próxima à volta de Jesus, próximo ao juízo. Só quando o Senhor Jesus voltar, só na volta de Cristo, no dia da volta de Cristo, a Guiena vai ser aberta. Porque ela é o lago de fogo, ela é o lugar para onde vão os perdidos depois que ressuscitarem. Por isso a Guiena pode ser sinônimo de lago de fogo. Veja que ainda lá em Mateus 25:41, Jesus falou assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Interessante isso que Jesus, né, revela aqui, e ele fala depois da ressurreição, né, quando ele separar as ovelhas dos cabritos, colocar as ovelhas lá no aprisco dele, no novo céu e na nova terra, e jogar os cabritos para onde? Ele fala, para o fogo eterno. Fogo eterno já foi descrito por Cristo como a Guiena. E aqui ele chama esse lugar, ele diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. E eles vão para lá depois do juízo final. Só depois do juízo final, só depois da volta de Jesus, é que o diabo e os seus anjos serão lançados nesse lugar chamado de fogo eterno, que deve ser interpretado como a Guiena, e que é também o lago de fogo. E isso está descrito lá no Apocalipse, capítulo 20, verso 10, que é justamente, né, depois que o diabo é solto para enganar as nações. O texto diz, o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Lembra que eu falei que
a Guiena, o Lago de Fogo, ele ainda não está aberto, não está ainda inaugurado. E quando que ele será inaugurado? Então, na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o anticristo, aparentemente, ele vai ter o privilégio, né, às avessas, né, só que não, né, o privilégio ao contrário, de inaugurar, de cortar a fita inaugural do Lago de Fogo. Ele é o primeiro a ser mandado para lá. Eu entendo que anticristo aqui, né, e falso profeta lá, besta e falso profeta, são a mesma pessoa, são duas faces, né, são dois aspectos, o aspecto religioso, o aspecto político do mesmo personagem, que é o anticristo. Então, o anticristo é que é lançado para o Lago de Fogo primeiro, ele que vai cortar a fita inaugural. E depois, já em seguida, também vão para lá o diabo e seus anjos. São lançados. Aqui no caso, Satanás, né, foi lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E junto, então, aí com o anticristo, eles vão ser atormentados pelos séculos dos séculos. E é para esse lugar, deve-se supor, porque o texto acabou de dizer, no capítulo 25, verso 41 de Mateus, que esse lugar foi preparado para o diabo e para os seus anjos. E depois, para esse lugar também, ele aparentemente é um sugador, né? Ele vai sugar todo o mal do mundo. O verso Apocalipse 20, verso 14 e 15, fala depois do juízo final. Então a morte e o inferno aqui é Hades. A morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Então veja, o Lago de Fogo é esse lugar final, é o inferno definitivo, é a Guiena. Ali as pessoas são lançadas com corpo. Ou seja, elas vão ali, o verme nunca morre, o fogo nunca apaga. É para ali que vai todo mundo, né? Todos os perdidos, anjos também, no caso, anjos caídos, né? E todos vão para lá, inclusive o diabo, inclusive o anticristo e todos os perdidos. Deus fala isso, né? Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no Lago de Fogo. Mais para frente explica quem são esses, né? Verso Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse lago que arde eternamente com fogo e enxofre, que é chamado de segunda morte, eu interpreto como sendo a Guiena, onde Jesus disse que é fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas embora preparado para o diabo e seus anjos, será um homem que vai primeiro para lá, tecnicamente. Eu entendo que tudo é ao mesmo tempo, né? No mesmo dia da volta de Jesus, tudo acontece simultaneamente, aí poucos segundos de intervalo no máximo. Mas o primeiro que vai ter o privilégio de ser lançado vivo para dentro da Guiena, do Lago de Fogo, é o anticristo. Para lá também vai o diabo, todos os seus anjos, e por fim vão todos os homens perdidos que foram considerados, que estavam no Hades, né? Ressuscitam e vão para a Guiena, o Lago de Fogo. E então o próprio Hades e a própria morte, o estado de morte, também são lançados todos para a Guiena, o Lago de Fogo. Então o sentido é que esse lugar absorve todo o mal que existe no mundo. Bom, vamos resumir então esse assunto, essas palavras até agora: Sheol, Hades, Guiena, Lago de Fogo. São dois estágios no inferno, portanto. O primeiro é atual, chamado de Hades. Lá estão as almas dos perdidos. É um lugar de punição. O rico da parábola está lá, né? Mas não é um lugar definitivo, porque todos estão esperando a ressurreição. Após a ressurreição e o juízo final, os perdidos vão encarar a Guiena, o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. E finalmente, esse lugar, Guiena, o Lago de Fogo, é o lugar definitivo. Ele unifica, né? Ele unifica todos os lugares de punição que possam existir. Mas até aqui, né, eu só falei de lugar de punição de homens. Sim, eu já antecipei dizendo que o Lago de Fogo, a Guiena, também foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque, por enquanto, o diabo e os seus anjos, uma parte deles, encontra-se na terra, né? Eles estão aqui nesse mundo. Nenhum texto bíblico descreve o diabo como estando no inferno, no Hades. Ele não é o senhor do Hades. O Hades é o local de prisão de Deus, né? Deus é quem aprisiona ali as almas dos perdidos. Então, o Hades não é o império do diabo, o reino do diabo.
Então aí os filmes falham quando eles mostram o inferno e o diabo lá como o senhor do inferno. Provavelmente essa ideia de que o diabo é o senhor do inferno venha de literaturas medievais, como por exemplo as ficções de Dante Alighieri, que falou sobre o céu, o purgatório e o inferno. Ele descreveu os 3 estágios e descreveu então o inferno como sendo o lugar onde as almas são punidas, e lá punidas pelos demônios, por Satanás e seus demônios. E aí se criou essa ideia, provavelmente daí que vem essa ideia, de que o inferno é o lugar onde o diabo está lá com o seu caldeirão, atormentando as almas dentro do caldeirão, com tridente, coisas assim, que sinceramente não sei de onde é que isso foi tirado. Acho que também vem de alguns personagens da mitologia grega, que usa tridente e tudo mais, mas vamos aqui enxugar a história. Não está nada na Bíblia, nada disso no texto bíblico. Então Satanás não está no inferno, não é senhor do inferno, o diabo não manda no inferno, o inferno é a prisão divina, o calabouço de Deus, onde estão as almas dos perdidos, aguardando o juízo final, para então serem lançadas para o lago de fogo, ou a Guiena. O diabo também vai para lá, depois da volta de Cristo, ele também vai para lá, não para ser chefe, não para ser senhor, não para ser carrasco, ele vai para lá para ser punido, porque esse lugar, a Guiena, o Lago de Fogo, é um lugar de punição que foi criado para punir os demônios, Satanás e seus anjos. Mas uma pergunta que fica agora existiria outro lugar, já agora, no tempo presente, onde também estão presos anjos, presos demônios, um lugar paralelo ao Hades, ou dentro do Hades, nas profundezas do Hades? Existiria esse outro lugar? Bom, veja, então sim, a Escritura também usa algumas outras expressões para descrever o que parece ser um segundo lugar que já existe hoje, e que também será transformado em abismo, lago de fogo, Guiena, lá no tempo do fim. São 3 palavras que também descrevem esse outro lugar, que pode ser identificado como lugar de prisão, de espíritos, não de almas de homens, não de espíritos de homens, mas de espíritos malignos. E essas palavras são a palavra hebraica Abaddon, que também aparece em hebraico a palavra abismo, no caso lá em hebraico seria Tihom, e a Abis, que é a palavra grega. E uma terceira palavra ainda, tártaro, que aparece só no caso mesmo no termo grego. E parecem todos indicar serem sinônimos em algum sentido, Embora tenha aquelas distinções, agora há pouco eu falei, Hades pode ser sepultura, pode também ser o inferno. Quando a gente fala de abismo, o abismo ele pode significar o mar, muitas vezes, é simplesmente o mar, mas a ideia de que o mar como as profundezas do mar, então um abismo também, é um sentido metafórico, é claro, de abismo. E tártaro é uma palavra que vem diretamente da mitologia grega, e o tártaro representava na mitologia grega aquele lugar pior no Hades, seria assim, o lugar onde estariam os piores dos piores, os piores criminosos, as almas dos piores criminosos estariam no Tártaro. Mas o Novo Testamento usa esse termo uma única vez, a gente vai ver aqui onde aparece. Então, algumas expressões, eu quero novamente trazer o livro de Jó aqui. O livro de Jó, capítulo 26, versos 5 e 6, fala assim: o mundo dos mortos, aqui é Sheol, o mundo dos mortos, está desnudo diante de Deus, e não há coberta para o Abaddon, o abismo, traduzido como abismo aqui. Veja, os dois termos, Sheol e Abaddon. Parece-me que aqui Sheol ainda é só sepultura, mas Abaddon parece ser aquele local dentro da sepultura, nas profundezas, que implica em local de maior condenação. Da mesma forma, em Provérbios 15, 10 a 11, fala assim: o mundo dos mortos, outra vez é a palavra Sheol, e o abismo, Abaddon, estão expostos diante do Senhor. Deus enxerga, Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ou seja, se Deus pode ver até o Sheol e o Abaddon, por que Deus não pode ver o coração dos filhos dos homens? Deus enxerga todas as coisas. Provérbios 27, 19 e 20 fala assim: o mundo dos mortos, outra vez, Sheol, e o abismo, Abaddon, nunca se fartam, estão sempre recebendo gente. E os olhos do ser humano nunca se satisfazem também. Uma comparação, que os homens sempre estão cobiçando coisas, do mesmo modo que o mundo dos mortos, o Sheol, e o Abaddon, o abismo, também estão sempre cobiçando, sempre querendo estar mais cheios,
muito poético isso, evidentemente, é um alerta muito forte, né, contra deixar os olhos verem tudo o que eles quiserem, porque isso implica também em entender que o abismo, né, e o Sheol, o Abaddon e o Sheol também estão sempre recebendo gente que está nessa situação de deixar seus olhos verem tudo o que quiserem. Em Isaías 14:15, quando se fala lá do rei de Babilônia, que muitos interpretam como sendo uma figura do diabo, e é possível que seja mesmo uma figura de Satanás, lá quando se fala da condenação dele, fala assim: mas você descerá ao mundo dos mortos, você vai para o Sheol, no mais profundo do abismo. E aí é uma outra palavra, não é Abaddon, é a palavra Bor, né, hebraico Bor, mas implica, é similar, é um termo parecido. Ou seja, parece ter a ideia de que o pior lugar nem é mesmo o Sheol, no caso o Hades, que tem um lugar ainda pior do que o Sheol, ou que o Hades, que seria o Abaddon, ou o abismo, né, ou, como veremos daqui a pouco, o Tártaro. Veja, lá em Lucas 8, verso 30 e 31, quando Jesus expulsa os demônios daquele gadareno, né, que tinha uma legião de demônios, milhares de demônios nele, e os demônios pedem para ir para os porcos, naquela situação, né? E o texto diz assim, isto porque muitos demônios tinham entrado nele, naquele homem primeiro. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. E aí a palavra grega abyssos, né, que é uma tradução provável, né, uma correlação com o Abaddon. Os demônios estão pedindo aqui para Cristo, quando eles percebem que Jesus vai expulsá-los, vão ter que deixar o gadareno, aquele homem lá, todo possuído. Eles pedem para ir para os porcos depois, mas antes de pedirem para ir para os porcos, eles dizem, não nos mandes para o abismo. Portanto, eles parecem identificar abismo como sendo o lugar de punição deles, dos demônios. O lugar de punição dos demônios, lá nesse abismo. Evidentemente ninguém sabe onde não é um lugar físico aqui nesse mundo. Todas essas expressões, mesmo quando se falou de Sheol, quando se falou de Hades, falou de Gehenna, não se quer localizar isso em algum lugar desse mundo, né? Outro dia alguém descobriu uma cratera lá na Rússia e imaginou que descendo ali ia chegar no inferno, coisa assim. Não é um lugar físico, né? É uma figura. A gente fala de inferno como lugar inferior, lá debaixo da terra, os abismos, né? Mas a ideia deve ser vista como sendo numa dimensão espiritual, não física, mas ainda assim verdadeira, ainda assim real, né? Então, esse abismo, ou o Abaddon, provavelmente seja um lugar onde Deus coloca, já nesse momento, tem colocado demônios. Não todos, porque muitos estão aqui soltos aqui nesse mundo, evidentemente, com Satanás. Porém, parece-me que também há alguns demônios, ou anjos caídos, que se encontram numa prisão especial, né? Eu já vou falar sobre isso com outras passagens, mas eu quero mostrar um texto de Apocalipse, capítulo 9, né, que mostra um momento em que parece que são soltos, que demônios que estavam no abismo, né, são de lá soltos. É claro que isso é um momento de juízo, é um momento da volta de Cristo. Fala assim, o quinto anjo, Apocalipse 9, versos 1 a 3, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Isso é o diabo, né? É uma estrela caída, a estrela é um sinônimo de anjo em Apocalipse, só que esse daqui, né, é evidentemente um anjo caído. E ele caiu, né, do céu na terra, portanto é um anjo caído. E esse anjo caído, que é o diabo, que é Satanás, ele recebe uma chave, a chave do poço do abismo, e ele vai soltar criaturas desse lugar. Ele abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E aí mais para frente, no verso 11, ainda no capítulo 9, é identificada a estrela caída, aquela que abriu, soltou, né, eles do abismo. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, a estrela caída. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é
Abaddon. Então, o abismo é que provavelmente seja o nome dele, é Abaddon. E em grego, Apollyon, né, destruidor. Então, o lugar aí se chama Abaddon, o lugar aí se chama Apollyon, o lugar aí se chama abismo. Todos aí, provavelmente, dizendo respeito a esse lugar de punição de anjos caídos, de demônios. Como se fossem os piores dos piores, os piores demônios. Talvez Deus, por sua misericórdia, não tenha deixado que esses piores demônios ficassem soltos na terra. E os lançou no Abaddon, os lançou no abismo. Né? E esse lugar, então, deve ser visto como o pior de todos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, é onde aparece a palavra tártaro. E lá diz o seguinte: pois Deus não poupou anjos, aí está bem explícito, né? Anjos. Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, e aqui é tártaro, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo, prendeu-os com corrente de escuridão. Aqui ele usa aquela palavra, veja que em grego, eu coloco aqui inclusive a frase grega mesmo, seirais zophou tartarossas. Então, é difícil traduzir porque aqui o verbo, né, é justamente tártaro. Então a gente vê tártaro como substantivo, mas aqui ele aparece como verbo no texto original. Então fala assim, eu vou tentar fazer uma tradução bem maluca aqui, só para... ele os entartarou, né? Eles foram entartarados. Quando você usa o local de prisão, aprisionados, né? Foram colocados na cadeia, engaiolados. Acho que essa expressão fica boa, né? Gaiola. O que é uma gaiola? Uma cadeia. Você coloca alguém dentro daquela gaiola. Você fala assim, engaiolado. Você colocou alguém dentro da gaiola. Então ele fala entartarado. Vocês foram colocados dentro do tártaro. Mas nesse tártaro com ceiras zophou, ou seja, com cadeias de trevas, correntes de escuridão. E é nesse lugar de correntes de escuridão, no fundo, engaiolados no tártaro, né, no fundo, aprisionados no tártaro, é onde estão anjos que pecaram. Não são todos os anjos que pecaram, porque muitos estão nesse mundo, seguiram o diabo, né, mas aqui ele está destacando uma parte deles. E o judaísmo daqueles dias acreditava que eram aqueles anjos, uma parte dos anjos que tinham se relacionado com mulheres, lá em Gênesis 6. Eu particularmente sigo essa interpretação, acho que ela é mais coerente, embora assustadora, eu sei, para muitos, mas eu entendo que ela é mais coerente com a interpretação bíblica, e você pode encontrar outros vídeos meus sobre isso na internet, ou aulas aqui no Instituto, onde eu trato com muitos detalhes também sobre esse ponto, sobre esse assunto. Né, desses anjos que pecaram com as mulheres lá em Gênesis 6. Há artigos meus também na internet que podem ser achados aí, onde eu justifico melhor essa interpretação. Mas veja, lá na carta de Judas, ele fala muito parecido, né? Ele fala assim, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então aqui não aparece a palavra tártaro, como aparece na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, mas aparece a mesma expressão zophon, né, que já apareceu aqui na segunda carta de Pedro. Então é o mesmo lugar. A ideia é que eles estão ali desmóis, né, estão ali aprisionados. Ele fala hipozophon, debaixo de trevas, aprisionados, debaixo de trevas. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Provavelmente essa prisão desses anjos seja o tártaro da mitologia grega, que na mitologia grega o tártaro, como eu disse, ele é como se fosse assim, o pior lugar no inferno, o pior lugar no Hades, né? A prisão de segurança máxima. Mas lá, na mitologia grega, para almas de homens. Na escritura, apenas para anjos. Então, a prisão de anjos, anjos caídos. Os anjos caídos, os anjos que pecaram lá no passado, uma parte deles já está nessa prisão. Ok? Os demais não, porque ainda estão neste mundo, aguardando o dia do juízo, quando então Deus vai
definir ainda melhor toda essa situação, eu resumo da seguinte maneira aqui. Após o juízo, todos esses também, ou seja, os anjos que estão hoje no Abaddon, no abismo, no Tártaro, devem ir para a Guiena. Porque lembra, ela foi preparada para o diabo e seus anjos. Então, todos devem ir para a Guiena, o lago de fogo, que aparentemente engole todo o mal existente neste mundo. Por isso, a Guiena, o lago de fogo, é realmente o estado final que unifica, né, tanto o que hoje nós chamamos de Hades ou Sheol, né, e Abaddon, Tártaro, Abismo, esses lugares todos se tornam um só lá no mundo por vir, porque lá só vai haver dois lugares, o novo céu e a nova terra, ou o lago de fogo, certo? Bom, então, agora vamos falar um pouco sobre duração, né, do inferno. Então, do que vimos até aqui, já fica bastante claro, bem evidente, que o Hades, ou o Sheol atual, né, o inferno das almas, é temporário. Não no sentido de que as pessoas podem se livrar de lá, né, mas no sentido de que ele dura até a ressurreição. Ele dura até o momento da ressurreição. Porque quando as pessoas ressuscitarem, elas têm que voltar do Hades, elas têm que voltar do Sheol. Então, é um local temporário. Também é temporário o abismo, o Abaddon, né, Zófon, né, as trevas, ou o Tártaro, onde estão os anjos caídos. Porque também eles ficam ali até o juízo. Então, e o juízo se dá na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o juízo final. E é até ali que duram essas prisões atuais. Prisões de almas dos homens perdidos, do inferno, Hades, Sheol. Prisão de anjos caídos, Tártaro, Zófon, Abismo, Abaddon também. Ok? E todos esses lugares se tornam um só lá no mundo vindouro, porque é como se todos fossem absorvidos pelo grande lago que arde com fogo e enxofre, a Guiena, ou a segunda morte. Esse lugar é chamado de fogo eterno, como já vimos em diversas passagens. E essa ideia de que é fogo eterno, então, já está nos mostrando qual é a duração desse outro lugar. Quando ele for inaugurado, já disse que quem vai inaugurar é o anticristo, né? E depois do anticristo vai todo aquele caminhão de condenados, ou seja, o diabo e seus anjos, e todos os ímpios que não foram salvos, ressuscitados. Vão todos em corpo e alma, porque ali a Guiena é onde, como já foi dito, o Senhor joga corpo e alma, não só alma, né? E é ali onde ficarão por todos sempre. Né? Veja, Marcos 9, 47 e 48 fala assim: e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois, ser lançado na Guiena, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, foi Cristo quem destacou a eternidade dessa punição. Ela não é temporária. Essa punição realmente deve ser vista como eterna, né? Também encontramos a seguinte declaração em Apocalipse 20, 10. Capítulo 20, verso 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? Para todo o sempre. E Paulo fala isso na sua epístola, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 a 10, falando sobre a volta de Jesus, né, quando é o juízo e quando a Guiena é inaugurada, enfim, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, na volta de Cristo, portanto, veja, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. É um ensino bem claro da Escritura que é eterna, né? Ou seja, qual a duração daquele inferno final, definitivo, o lago de fogo, a Guiena? O texto fala eterno, para todo o sempre. É uma pena, penalidade é pena, uma pena imposta de ser eternamente destruído, eternamente consumido, eternamente queimado. Claro que esses termos todos, né, fogo, fumaça, enxofre, não devem ser vistos literalmente. São descrições simbólicas que conotam, né, um sofrimento indescritível.
Ninguém sabe quais são os elementos que são usados lá para punir. Nem devemos tentar adivinhar essas coisas. Fiquemos satisfeitos em saber, e principalmente em não conhecer, e jamais ter que conhecer esse lugar, né? Mas nós sabemos pelas descrições que usam essas expressões: fogo, tormento, ranger de dentes, verme que não morre, fogo que não apaga, trevas, escuridão, né? São suficientes para que nós tenhamos uma noção de quão terrível é esse lugar, né? E por que é que vale a pena ficar de fora dele, evidentemente. Algumas passagens ainda aqui para complementar, né? Apocalipse 20, versos 12 a 15, fala: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, é a descrição do juízo final. Então foram abertos livros, né, critérios. As obras não salvam nem condenam, o que salva é a graça, o que condena é a incredulidade, né? Não crer na salvação em Cristo. Porém, as obras pesam, né, para punição e recompensa. E aqui já estamos falando dos graus de punição, evidentemente. Então veja, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Ou seja, um relato, né? Um relato da vida de cada um. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno aqui é Hades, entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, Hades, foram lançados na Guiena, no lago de fogo. No lago de fogo. Não aparece, veja, aqui não aparece o termo Guiena, mas eu estou interpretando lago de fogo, que é assim que aparece em grego, lago de fogo, é uma interpretação do fogo eterno, que é a Guiena. Então, por isso que eu estou identificando esses dois lugares como um só. No lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, né? Então, veja, aqui, para que servem as obras, tanto as boas quanto as más, né? Servem para dar recompensa, que em outro estudo nós falamos sobre isso, galardão, recompensa lá no novo céu e na nova terra, mas também servem, de alguma maneira, tem que servir para punir. Graus de punição, sim. É provável que existam graus de punição. Veja, essa outra passagem aqui nos sugere isso, né? Lucas 12, 47, 48. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus está falando aqui sobre critérios, né? Critérios de recompensa e punição. Aqui no caso, punição. E está dizendo que o conhecimento que uma pessoa tem da verdade, quando ela não faz, gera muito mais punição do que o desconhecimento. Não quer dizer que a pessoa que desconhece será recompensada e será salva. Será punida igual. Mas veja que há uma gradação aqui, né? Poucos açoites, muitos açoites. Poucos açoites, muitos açoites. Uma figura, claro, que nos sugere que no Lago de Fogo, lá quando chegar o momento, talvez já agora no Hades também, por que não, né? Mas lá depois do juízo final, quando então os livros das obras forem abertos e quando as pessoas de fato, né, estarem desnudas diante do juiz, o grau de punição de cada uma será devidamente conferido. Então, essa aferição final, é para isso que serve o juízo final. Ele não serve para salvar ou condenar. As pessoas já chegam lá salvas ou condenadas, porque elas já estavam ou no Hades ou no paraíso, certo? Ou no seio de Abraão. Elas já estavam no lugar de punição ou recompensa, mas não recebiam ainda nem a punição plena e nem a recompensa plena. Elas só recebem depois da ressurreição, em corpo e alma. E aí, na Guiena, Lago de Fogo, é provável que cada um terá lá a sua devida punição, os açoites que deve receber. Sabemos muito pouco sobre isso lá, como será, e nem devemos tentar, como eu disse, especular. Devemos ficar com esse ensino da Escritura, que embora não seja um ensino que nos dá uma compreensão detalhada, mas nos dá condições de entendermos de maneira geral esse ponto. E então, o que achou? O que achou desse assunto, desse estudo? O que achou dessas abordagens, né? Claro que nós não podemos explicar tudo aqui em 1 hora e 20, 1h30, né? E para isso nós temos todas as aulas do Instituto Reformado de São Paulo. E se você quiser aproveitar e se matricular no nosso plano ilimitado, você vai ter, né,
centenas de horas de aulas gravadas, explicando várias áreas, como teologia sistemática, como teologia bíblica, como teologia histórica, vai estudar teologia reformada, entender quais são as principais ênfases da fé reformada. E sobre esse assunto específico que eu acabei de ministrar aqui, sobre o inferno, então eu tenho uma disciplina chamada escatologia, que aborda todos esses aspectos. Aborda o céu, aborda o lago de fogo, aborda o novo céu e a nova terra, a recompensa, a punição, a vinda de Cristo. Todos esses assuntos são tratados detalhadamente em aulas específicas, onde nós temos muito tempo para poder gastar, né, estudando a Bíblia nos seus detalhes. Então aproveite, e se você quer estudar mais conosco, não só comigo, são muitos outros professores também que dão aula, né, que usam esses recursos. Aproveite, matricule-se e venha fazer parte do Instituto Reformado de São Paulo. Deus abençoe a todos e até uma próxima.